Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Janaína Sauer, idealizadora da Rosa de Luz, um espaço que é voltado ao conhecimento, consciência, bem-estar e aromaterapia. Hoje estamos aqui para falar do livro Base Química dos Óleos Essenciais, uma abordagem técnica e científica. Esse livro foi escrito pela doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel. Eu espero que esteja certa a pronúncia do nome dela. Na realidade, eu tenho a segunda edição, que foi publicada pela Laszlo em 2016. O livro tem 440 páginas. A Adriana é doutora em Ciências Farmacêuticas, bacharel em Química e especialista em Toxicologia e óleos essenciais. É uma cientista e pesquisadora dos óleos essenciais muito atuante, além, claro, de ser brasileira e uma mulher, né? O livro traz desde o conceito básico do que são os óleos essenciais, a forma de extração, incluindo aí métodos que não são muito abordados em outros livros, como a supercrítica, subcrítica, a extração por gás refrigerado, extração a vácuo. E a gente sabe que a forma de extração é muito importante porque ela vai mudar ali as moléculas que vão compor o óleo, né? Quando a gente fala de um supercrítico, a gente pode ter aí até diterpenos, por exemplo. No capítulo 3, ela inicia a introdução à química, né? E também vai falar um pouco sobre cortes de extração. É o caso, por exemplo, do ylang-ylang, que ele tem cortes conforme o tempo que ele é extraído. Isso também vai propiciar uma diferença no óleo. Vai falar sobre quimiotipos. E aí vem então uma introdução nas estruturas e funções químicas dos componentes. Mas na realidade ela não vai se aprofundar ali muito, né? Ela discorre bastante sobre a qualidade dos óleos essenciais, uma parte que eu acho fundamental. E aí ela passa por inúmeros fatores, né? Que podem ser avaliados. A densidade do óleo, a atividade óptica, o índice de refração, solubilidade, coloração, até mesmo as notas perfumísticas e, claro, a tão falada cromatografia, né? Ela aborda ainda questões de degradação, adulteração, falsificações dos óleos e vai falar, inclusive, sobre alguns testes práticos, né, para nós usuários poder identificar um óleo. No capítulo 4, ela vai falar sobre detalhes do aroma e a percepção neurológica. No 5, ela fala sobre legislação, normas, registros, resoluções internacionais e algumas nacionais também da Anvisa, né? Ela descreve, por exemplo, algumas variações de constituintes dos óleos essenciais, porque nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com uma planta que é um ser vivo. Esse ser vivo, ele vai sofrer alterações ali na sua composição química, de acordo com a forma como ela está respondendo ao clima, ao solo, como foi dada a extração desse óleo essencial, né? Então, por exemplo, ali a gente vê ela traz acho que uns 8 exemplos mais ou menos, da range, por exemplo, de alguns componentes. Então, por exemplo, um óleo de lavanda, ele pode ter entre 25% e 45% de acetato de linalila. Quando ela entra ali na legislação, fala da Anvisa, por exemplo, ela traz alguns pareceres técnicos um pouco mais pontuais, né? Então, o uso de cânfora, de mentol, uso como aditivo aromatizante, fala de tabelas de fitoterápicos, de registro simplificado e alguns dados da farmacopeia brasileira. Depois ela entra na questão dos diferentes tipos de toxicidade, né? Análises, inclusive, por componente de óleos, com restrições e proibições. Por exemplo, ela vai falar do bergapteno, em que óleos que eles estão presentes, não é só na bergamota, é na angélica raiz, em vários outros óleos, que tem algumas restrições aí, né, alguns componentes no uso em produtos como perfume, higiene pessoal, cosméticas, saneantes. Então,
já tá aí um bom motivo. Se você está pensando em produzir alguma coisa, já é uma ótima fonte de consulta sobre a legislação, né? Fala sobre toxicidade na gestação, que é um termo importantíssimo. E aí ela entra na farmacodinâmica, né, na interação dos óleos essenciais com o organismo, como o óleo vai interagir com o organismo, e vai falar um pouco também sobre a farmacocinética, né? Aborda aí a absorção, a distribuição dos óleos, a metabolização e eliminação e excreção dos óleos, abordando os diferentes tipos de uso e cada rota metabólica que ele vai percorrer. E fala inclusive sobre algumas interações com medicamentos alopáticos. Tem um capítulo que é bem bacana, que às vezes a gente não acha, exceto em livros que são direcionados, que é o uso dos óleos e hidrolatos, o uso veterinário. E aí ela vai discorrer sobre as aplicações terapêuticas. Então, propriedades, doses terapêuticas, indicações e alguns estudos científicos. O que é muito bacana é que ela traz aí um capítulo sobre a frequência vibracional, né? Sobre essa visão mais holística. É muito legal a gente ter uma estudiosa, uma cientista, né? Trazendo essa parte para a gente também. Até porque, por onde eu sei, parece que ela é budista, então, sem dúvida nenhuma, ela acredita muito aí na frequência vibracional desses óleos. E aí vem o especial, na realidade, que é o doutorado dela, que é o estudo que ela fez dos citrocinenses, que é o uso da laranja e a atuação dele no sistema nervoso central, né? Atualmente, na realidade, o livro está na 3ª edição. Esse que eu tenho é a 2ª edição, como eu falei. E a 3ª edição ela já tem mudanças. Essa é a grande vantagem de ter uma autora brasileira. A 2ª edição não é igual à primeira e a 3ª não é igual à 2ª, né? Todas as edições foram ampliadas e atualizadas. Ali nas últimas 200 páginas, então, elas apresentam tabelas, apêndices, né? Aonde a gente encontra, então, os compostos químicos e a ação terapêutica que cientificamente já foi comprovada. Ela traz também uma numeração que é o CAS, né? Que é o Chemical Abstract Services. Vocês sabem que meu inglês é péssimo, né? Então não se prendam a isso. Cada componente tem uma numeração, né, desse CAS. E é muito bacana, porque a gente pode buscar mais artigos, mais estudos científicos e podemos pesquisar pelo CAS, então. Se você quer começar a interpretar, entender uma cromatografia, no apêndice B, ela vai trazer vários óleos e os seus principais constituintes, né? E o percentual médio que ele vai apresentar. Então, você pode ver os constituintes ali de determinados óleos e pode até comparar, por exemplo, um gerânio tem 17,45% em média de geraniol, enquanto uma palma rosa tem 75,88%. Tá? Então isso é bacana também, você poder estudar os componentes e também comparar, às vezes, de um óleo para o outro. No apêndice 1, ela traz algumas normas do IFRA, que é a Associação Internacional de Pesquisa em Fragrâncias, indicando ali os níveis máximos de uma substância pode ser usada, né? Enfim, é um livro que, apesar dele, ele é escrito de uma forma muito acessível, né? Sem dúvida é um conteúdo mais técnico, apesar de contar também com uma visão de conceitos básicos a partir de um ponto de vista mais científico, né? O que, na minha opinião, merece aí atenção são as partes de qualidade, de toxicidade, a farmacodinâmica e a farmacocinética, as tabelas que apresentam concentração dos constituintes nos óleos. Eu acho que, sem dúvida, é um livro indispensável para quem está a ponto realmente de se aprofundar nessas moléculas do óleo, né? Não existe ali uma explicação muito aprofundada sobre cada molécula ou família.
Apesar de cada capítulo, ele vai apresentar ali o desenho molecular de uma molécula, né? E uma explicação breve sobre aquela molécula. Hoje, dentre os livros que tem, assim, que falam um pouco mais sobre química e que estão traduzidos no Brasil, sem dúvida um livro que eu acho que os dois se complementam, que tem um pouco mais sobre as moléculas, é o Grande Manual do Dominique Badu. Então, se você é isso que você procura, dá uma olhada na resenha, que eu já fiz a resenha do Grande Manual. O que eu acho fundamental ressaltar também é que, assim, muitas vezes a gente sabe que a aromaterapia ela tem a sua eficácia muito questionada, né, por algumas áreas. E eu acho que a gente ter uma pesquisadora brasileira sem dúvida, contribui e colabora muito para o fortalecimento da nossa área, né? Para quem já está nessa caminhada, a gente sabe que às vezes é muito difícil a gente conseguir estudo dos óleos essenciais. Porque, claro, é muito mais fácil a gente estudar uma molécula, os cientistas pegarem apenas o mentol do que o óleo de hortelã-pimenta, que vai ter inúmeros componentes ali, inclusive interagindo entre si, né? Eu falo que estudar essa sinergia molecular dos óleos é uma ciência para os fortes, para os corajosos, né? Então, a gente só pode, eu acho que agradecer a doutora Adriana por estar colaborando aí com a nossa área. Com certeza, doutora, a senhora nos enche de orgulho, nós que fazemos parte da aromaterapia brasileira, que defendemos, a gente só pode, eu pelo menos, só quero deixar o nosso muito obrigada pela sua colaboração na nossa área, né? Então é isso, curta o nosso vídeo se você gostou, deixe o seu comentário, ou a sua dúvida, ou a sua opinião se você já leu o livro. Eu sempre falo que a pluralidade das opiniões ajudam as pessoas a tirar suas próprias conclusões, se investe ou não no livro. Se você não assinou nosso canal, assine para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que agora a Rosa de Luz tem uma loja online, nós temos os livros à venda, então www.rosadeluz.com.br. E se você estiver em São Paulo, venha visitar a gente no bairro da Aclimação. Um beijo, tchau, gente!